mais um trecho desse livro Teoria King Kong. Eu acho que é uma leitura muito interessante, vale a pena. Eu vou ler mais um trecho. Essa autora ela foi diretora, roteirista de um filme francês chamado Base Moi, que é uma história que fala sobre estupro, né? E da vítima do estupro se vingando dos seus estupradores, né? E aí ela comenta da repercussão desse filme quando ele foi lançado. Quando o filme Base Moi saiu de cartaz, muitas mulheres, os homens não ousaram se pronunciar sobre isso, fizeram questão de dizer publicamente: que horror! Não se deveria acreditar que a violência é uma solução contra o estupro. Ah, é? Não se escuta nunca no noticiário sobre meninas, sozinhas ou em bandos, que arrancam os paus de seus agressores com os dentes, que voltam a procurá-los para quebrar suas caras ou simplesmente para lhes dar uma boa lição. No momento, isso existe apenas em filmes dirigidos por homens. A Última Casa, Sedução e Vingança, ou A Vingança de Jennifer. Esses 3 filmes começam com estupros mais ou menos repugnantes, mais que menos, aliás, e depois, na segunda parte, detalham as vinganças ultra sangrentas que as mulheres infligem aos seus agressores. Quando os homens colocam em cena personagens femininas, raramente o fazem com o propósito de tentar compreender o que elas vivem e sentem como mulheres. Trata-se, sobretudo, de uma maneira de encenar sua sensibilidade de homem, mas num corpo de mulher. Voltarei a falar sobre o pornô, que segue a mesma lógica. Nesses 3 filmes vemos, assim, como os homens reagiriam no lugar das mulheres face ao estupro. Um banho de sangue, de uma violência impiedosa. A mensagem que eles nos dirigem é clara. Por que vocês não se defendem mais violentamente? O que é surpreendente, no entanto, é que nunca reagiríamos desse jeito. Uma empreitada política ancestral, implacável, ensina as mulheres a não se defenderem. Como sempre, a obrigação é dupla. Deixam claro que não existe nada mais grave do que isso, e ao mesmo tempo que não devemos nem nos defender e nem nos vingar. Sofrer e não fazer nada além disso. Uma espada de Damocles no meio das pernas. Mas ainda assim as mulheres sentem a necessidade de afirmar: a violência não é uma solução. No entanto, no dia em que os homens tiverem medo de terem seu pau mutilado a golpes de navalha, quando forçarem uma menina a fazer sexo, saberão rapidamente controlar melhor suas pulsões masculinas e compreender o que não significa de verdade. Eu preferiria naquela noite ter sido capaz de sair daquilo que incutiram ao meu sexo e de degolar a todos, um por um, da noite do estupro que ela tinha falado no trecho anterior. Melhor do que viver como uma pessoa que não ousa se defender porque é mulher, porque a violência não é seu território e porque a integridade física do corpo de um homem é mais importante do que a de uma mulher. Durante o estupro, eu tinha no bolso da minha jaqueta, Ted vermelha e branca, um canivete de alça preta cintilante de mecânica impecável, uma lâmina fina mais longa, afiada, polida e brilhante. Um canivete que eu manuseava com certa facilidade naqueles tempos, em geral confusos. Era apegada a ele, e do meu jeito aprendi a usá-lo. Naquela noite o canivete ficou escondido no bolso, e o único pensamento que tive foi: tomara que não o encontrem, tomara que não decidam brincar com ele. Nem mesmo pensei em utilizá-lo. A partir do momento em que entendi o que estava acontecendo, já estava convencida de que eles eram os mais fortes. Uma questão de estado de espírito. Estou convencida desde então de que, se tratasse de roubar nossas jaquetas, minha reação teria sido diferente. Eu não era imprudente, mas muito inconsciente. Mas naquele momento preciso me senti mulher, sujamente mulher, como até então nunca tinha me sentido e como nunca mais me senti. Não me permiti ferir um homem para proteger minha própria pele. Acho que teria reagido da mesma forma se houvesse apenas um rapaz contra mim. Foi o projeto do estupro que refez de mim uma mulher, alguém essencialmente vulnerável. As menininhas são adestradas para nunca machucarem os homens, e as mulheres são enquadradas toda vez que fogem a essa regra. Ninguém gosta de saber até que ponto é covarde. Ninguém tem vontade de descobrir isso na pele. Não estou furiosa comigo mesma por não ter ousado matar alguém. Estou furiosa com uma sociedade que me educou sem me ensinar a ferir um homem se ele abrir minhas pernas à força. Sendo que essa mesma sociedade
me inculcou a ideia de que o estupro é um crime do qual eu nunca mais poderia me recuperar. E, sobretudo, estou louca de raiva por, frente a 3 homens e uma espingarda, presa no meio de uma floresta, da qual não poderia escapar correndo, ainda me sentir culpada por não ter tido coragem de defender a mim e a minha amiga com uma pequena lâmina. No final daquela noite, um deles encontrou o canivete. Ele o mostrou aos outros, sinceramente surpreso de que eu não o tivesse usado. Abre aspas. Deve ser porque ela estava gostando, então. Fecha aspas. Os homens sinceramente ignoram até que ponto o dispositivo de emasculação das meninas é incansável. Até que ponto tudo é escrupulosamente organizado para garantir que eles triunfem, sem arriscar muita coisa quando atacam as mulheres. Eles acreditam maliciosamente que sua superioridade se deve à sua grande força. Não os incomoda que uma espingarda meça forças com um canivete. Eles consideram o combate igualitário, os felizes cretinos. Esse é o segredo de sua tranquilidade de espírito.